Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, falando para você. Hoje nós vamos conversar sobre fígado, né? Fígado é um órgão muito importante, certo? Talvez um dos mais importantes do nosso corpo humano. Eu ouso dizer que ele é o mais importante, mas vamos estudar ele, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o fígado tem um peso promédio de 1,5 quilos, né? O conceito do fígado é a maior glândula anfícrina, né? Lembrar que anfícrina significa que ele tem tanto atividade exócrina quanto endócrina. E assim, essa última definição, eu não gosto muito dela, mas é o que está escrito no MUR, tá? Que o fígado supõe 2% do corpo de um adulto. Eu não gosto. Eu vou falar que o fígado é a maior glândula anfícrina e já deu. Porém, contudo, todavia, a gente sabe que tem alguns indivíduos que gostam do humor, né? Então a gente tem que fazer os gostos do professor. Localização. Onde é que está localizado o fígado? A maior parte do fígado está localizado no hipocôndrio direito, por mais que ele tenha um pedacinho, um pequeno pedaço que esteja no epigástrio, mas a gente fala de forma geral que o fígado ocupa o hipocôndrio direito, tá? Hipocôndrio direito na classificação clínica do abdômen. Se a gente estiver falando da classificação quirúrgica, vai ser na célula subfrênica direita. A função do fígado basicamente é o quê? Produzir bilis, detoxificação, metabolismo dos carboidratos, atuar no metabolismo dos lípidos e na síntese de proteínas. A dimensão do fígado. O fígado vai ter de 28 centímetros de longitude, 16 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de espessor. A irrigação do fígado é importante demais, e aqui a gente tem que entender que a maior parte do sangue que chegar no fígado vai vir pela vena porta. E sim, a gente vai considerar ela como uma irrigação, tá? Funcional, porque a vena porta aqui ela está aportando nutrientes, não é oxigênio, está aportando nutrientes. Porque se vocês lembrarem, a vena porta, ela vai pegar tudo que está vindo do tracto digestivo. Então, uma vez que é absorvido os nutrientes, tem que voltar pelas venas. E aí vai ser processado no fígado através da vena porta. Então, 75% do sangue, nossa senhora, do sangue que chegar no fígado vai ser pela vena porta. E 25% vai ser da artéria hepática própria, que nasce da artéria hepática comum, que nasce do tronco celíaco. Então, é tronco celíaco, hepática comum, hepática própria, fígado, certo? E essa sim é a irrigação nutrícia. Quando a gente fala irrigação nutrícia, é porque está aportando oxigênio, certo? Funcional, porque tem alguma função. No caso, a funcional aqui é a vena hepática, que ela vai trazer os nutrientes que foram absorvidos do tubo digestivo. Drenagem venoso do fígado vai ser o quê? Venas suprahepáticas. Então, essas venas estão sendo por cima, vena suprahepática, direita, média e esquerda, certo? O drenagem linfático, o drenagem linfático do fígado é dado pela cadena hepática e cadena diafragmática. A inervação é dada pelo plexo hepático, que é do plexo solar, e o décimo par cranial, décimo par que é esquerdo, né, o décimo par cranial do lado esquerdo, e o nervo frênico direito. Então, essa é a inervação do fígado. Aqui, para a gente poder ver, né, então, observando o fígado na sua cara inferior, o que a gente vai ter? A gente vai ter algumas estruturas aqui bem importantes, né? Vou pegar o amarelo aqui para mostrar. Então, aqui a gente tem o surco longitudinal direito, surco longitudinal esquerdo, certo? E no meio a gente tem o surco transverso. Isso aqui vai separar o fígado em lóbulos, certo? Então, eu tenho lóbulo esquerdo, lóbulo direito, lóbulo quadrado, lóbulo caudado ou de Spiegel, certo? Esse aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque quem fala em espanhol, quem tem a língua materna em espanhol, tem dificuldade para falar, para diferenciar quadrado e caudado, quadrado e caudado, quadrado e caudado. Eles não conseguem, eles enrolam a língua. Então, para eles não confundirem, a gente sabe que é quadrado, e em vez da gente falar caudado, que a gente vai enrolar a língua, a gente fala lóbulo de Spiegel. Então, eles vão falar assim, lóbulo de Spiegel, mas é caudado. E aí, tu pode até fazer a brincadeirinha. Não, peraí, tenta falar aí, quadrado, caudado, quadrado, caudado. Eles não vão conseguir. Eles vão ter muita dificuldade, tá? Mas isso é da língua. Então, por isso que eles não falam caudado, eles vão falar Spiegel, lóbulo de Spiegel.
Mas você sabe que o lóbulo de Spiegel é o lóbulo caudado, tá? Então eu tenho o lóbulo esquerdo, lóbulo direito, lóbulo quadrado, lóbulo caudado, certo? Nós brasileiros não temos nenhum problema de falar quadrado, caudado, quadrado, caudado, quadrado, caudado, infinitamente. Mas quem fala, quem nasceu falando em espanhol tem sérias dificuldades de falar assim, certo? E a gente tem que entender. Aqui o que acontece? A gente vai ver o seguinte, as relações do fígado com a sua cara visceral inferior, né? Então agora a gente vai ver o seguinte. Imagine o seguinte, você está numa construção, estão fazendo o reboco do teu quarto e um animal vai lá e se escora na parede. A parede está fresca. Vai ficar uma marca do animal que ficou encostado na parede, né? Pois é justamente isso que acontece nos órgãos. Os órgãos, quando eles vão, no período embrionário, eles vão se desenvolvendo, tem muitos órgãos que um acaba apoiando no outro e tudo mais, eles vão crescendo assim. Então, eles cresceram grudados um no outro. Então, eles vão acabar criando essas impressões, essas marcas, né? Essas digitações que são próprias do órgão que está sendo apoiado, do órgão que é apoiado, tá? Então, o que eu vou falar agora são o quê? São impressões de um órgão ou outro. Ou seja, quando eu falar impressão renal, você sabe que o rim é que está escoradinho ali. Impressão cólica, que é o cólon, e assim por diante. Então, o número 1, a gente tem a impressão cólica, que ali está representando o ângulo hepático do cólon. O 2 é a impressão duodenal, que é onde a gente tem o duodeno. O 3, a gente tem a impressão biliar, aí inclusive a gente vê a vesícula biliar. O 4, número 4, a gente tem a impressão renal, que é onde está o rim direito. Olha aqui, rim direito. O fígado está do lado direito. Você me bota rim esquerdo, vai tomar papelzinho na cabeça. Fígado, rim direito. Jamais rim esquerdo. Jamais. Vena cava inferior, né? Então, número 5. No número 6, a gente tem a impressão esofágica. E no número 7, a gente tem o estômago, certo? Tá, vou mostrar aqui. Olha só. Lembrar sempre o seguinte, ó. Quando a pergunta dele é boa, ó. A vesícula biliar está sempre para frente. Vena cava superior está sempre atrás, ó. Ó, essa aqui é a vena cava. Vena cava posterior, vesícula biliar na frente, certo? Então, aqui a gente está olhando de baixo, né? Está olhando por baixo do estômago. E aí a gente já sabe o que é, ó. De um lado eu estou vendo direito, do outro lado estou vendo esquerdo. Então, vou até marcar aqui, ó. Ó, esquerda. Ó, lado esquerdo. Lado direito. Certo? Lado esquerdo, lado direito. Anterior, posterior. Pronto, vai ficar bem claro. Certo? Pronto. Aqui a gente vai ver o seguinte, só para fazer ênfase, a gente já falou sobre isso aqui, então eu vou, depois que eu passei os surcos, vou ter lóbulos, então eu vou ter lóbulo direito, lóbulo esquerdo, lóbulo caudado, lóbulo quadrado, certo? Lóbulo direito, lóbulo esquerdo, lóbulo quadrado, lóbulo caudado, certo? Então já sabemos que o fígado tem 4 lóbulos. Os segmentos, que segmento é diferente de lóbulo. Os lóbulos, eles têm nomes específicos. Os segmentos vão ter números específicos. E os números dos segmentos são números romanos, tá? Então, olha só, se a gente for parar para ver aqui, ó, o lóbulo esquerdo, ele vai ter o quê? Ele vai ter segmento 2, eu vou marcar aqui os, ó, segmento 2, segmento 3 e segmento 4. Esses 3 segmentos aqui, eles estão no lóbulo esquerdo, certo? Então, se eu peguei o lóbulo esquerdo, subdividi eles em segmentos. Então, eu tenho segmento 2, o 3 e o 4. Então, no lóbulo esquerdo. No lóbulo direito, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o segmento 5, o segmento 8 e o segmento... Calma aí, o 6 não dá para ver aqui, o 6 dá. É esse aqui, tá aqui atrás. O 6 e o 7 não dá para ver aqui, não. O 7 não dá para ver aqui. Certo? Ah, não, tá aqui, ó. Ah, então, esse aqui eu tenho o segmento que está no lóbulo esquerdo, lóbulo direito. Até vou colocar aqui numa corzinha para ficar preconizado do jeito que eu já tinha falado. Oh, meu Deus. Aqui, peraí. Vou deixar o lóbulo esquerdo pintar de vermelho. Ó, vermelho, vermelho, esquerdo, esquerdo.
direito, 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 direito. E aqui, se alguém for mais espertinho, vai dizer assim, tá, mas Wilson, e cadê o segmento número 1? Porque tu falou do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8. Então, você vendo o segmento 1. O segmento 1, ele não está nem no lóbulo direito, nem no lóbulo esquerdo, certo? É bem assim como está no livro. E é isso que vocês têm que saber, certo? Ou seja, quantos segmentos eu tenho? Eu tenho 8 segmentos. 3 estão no lóbulo esquerdo, 4 estão no lóbulo direito e 1 não está nem no lóbulo esquerdo, nem no lóbulo direito. Isso vocês têm que saber, certo? Maravilha. Aqui o que acontece? A gente vai ver os ligamentos, né? Quais são os ligamentos? O que dá sostém para o nosso amado salve idolatrado fígado. Então a gente tem o ligamento triangular direito, ligamento triangular esquerdo, ligamento coronário, ligamento redondo, ligamento falciforme. E eu tenho um ligamento que está aqui por trás, ó, que eu vou fazer ele assim, ó, porque a gente não tem como ver ele, porque ele está passando por trás. Esse aqui é o ligamento suspensório, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 ligamentos. Ligamento triangular direito, ligamento triangular esquerdo, ligamento coronário, ligamento falciforme, ligamento redondo e um que a gente não vê porque está passando por trás, que é o ligamento suspensório. Tá ok? Então pronto. Aí a gente tem 6 ligamentos. Bem lindos. Aqui, para falar do fígado, impossível a gente não ter que falar de via biliar, né? Então, isso aqui foi uma coisa que foi cobrada de mim no exame. Eu gosto sempre de fazer esse à parte para vocês terem a ideia exata do que é verdadeiramente importante. Não é possível. E aí, o que acontece? Então, olha só, no fígado, o que a gente tem? A gente tem, olha só, vou falar o trajeto, eu vou desenhar o trajeto da via biliar. Ó, bilis, aí eu tenho conduto hepático direito, conduto hepático esquerdo, conduto hepático comum. Aí daqui ele pode ir para a vesícula biliar, se ele for para a vesícula biliar, vai pegar o conduto cístico. Conduto cístico, vesícula biliar, certo? Do conduto hepático, eu posso ir também para onde? Para o conduto colédoco. Conduto colédoco, e ele pode se juntar com quem? Com o conduto de Wilson. Até vou pintar diferentinho o conduto de Wilson aqui para vocês verem. Ó. Esse aqui é o conduto de Wirsung. Não é Wilson, é conduto de Wirsung. Tá? Wirsung. Tá? E aqui, ó, aí a união, fica bem claro aqui, ó, a união do conduto colédoco com o conduto de Wilson vai dar nesse lugarzinho aqui, ó, que a gente vai chamar o que? Nossa, eu pintei da mesma cor do treco, né? Que vai dar o quê? Olha só, vai dar na ampoxa de Vater, segunda porção do duodeno e esfíncter de Oddi. Ou seja, eu tenho que falar o quê? Ampoxa de Vater, esfíncter de Oddi, segunda porção do duodeno, certo? Então, mais uma vez, vou falar o quê? O conduto colédoco se une com o conduto de Wilson, vai dar na ampoxa de Vater, esfíncter de Oddi, segunda porção do duodeno, certo? Então, é ampoxa de Vater, esfíncter de Oddi, segunda porção do duodeno, certo? Pronto. Para ficar bem claro. Repito mais uma vez, então, vamos fazer o caminho mais uma vez para vocês verem aqui. Agora eu mostrando aqui ponto a ponto. Então, eu produzi a bilis, o que vai acontecer? Minha secreção biliar, então ela vem pelo conduto hepático direito e conduto hepático esquerdo. Se forma o conduto hepático comum, aqui eu posso ir para a vesícula biliar, passar pelo conduto cístico, vesícula biliar. Se eu pegar conduto hepático comum e ir para o colédoco, eu vou me juntar com o conduto de Wilson, vou dar na ampoxa de Vater, esfíncter de Oddi, segunda porção do duodeno. Certo? Simple like that. Bem simples. Aqui a gente vai ver o seguinte, quais são os elementos que vão transcorrer pelo ilho hepático. Então, os elementos que transcorrem pelo ilho hepático, quais são? Então, eu tenho, olha só, aqui, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. Então, aqui só nós temos que colocar o nosso número da amizade. Tem que botar aqui o número 7, sempre. Ali tá muito discreto. Tem que ser bizarro, assim. Então, a gente tem 7 elementos que vão transcorrer pelo ilho hepático.
A gente já sabe que ilho são o quê? São elementos que ingressam ou saem do parênquima de um órgão específico. Se a gente está falando que é ilho hepático, são elementos que vão adentrar ou sair do parênquima hepático em específico, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem o conduto hepático direito e o conduto hepático esquerdo, conduto hepático comum, já temos 3. A cadena ganglionar linfática hepática, a gente tem a vena porta entrando, a gente tem a artéria hepática entrando, a gente tem o plexo nervoso hepático entrando. Então, isso aqui são coisas que vocês têm que entender, tá? Quais são as aferências e as referências. Eu vou falar um por um agora. Ó, conduto hepático direito e esquerdo é uma eferência, porque está saindo do ilho, tá? Ou seja, está saindo do fígado. Conduto hepático comum está saindo do fígado, então também é uma eferência. Cadena linfática, cadena ganglionar linfática hepática está entrando. Vena porta está entrando. A artéria hepática está entrando. Plexo nervoso hepático está entrando, certo? Então, vocês têm que saber o que está entrando e o que está saindo dos elementos quando a gente falar de ilho. Aqui, o que acontece? Isso aqui é simples demais. Isso aqui chega a ser até estúpido. Para mim, me dá sono. Mas, vocês vão ter que aprender. Olha só. Lembra que a gente falou que a gente tem 3 venas suprahepáticas? Direita, média e esquerda. Pronto. Essas 3 são responsáveis por fazer a drenagem do fígado. Agora, o que acontece? Que vocês têm que saber, olha só. A vena suprahepática esquerda, ela vai drenar o segmento 2 e o segmento 3. E parte do segmento 4. Ó, parte do segmento 4. Posso falar a parte superior do segmento 4. Certo? A vena suprahepática média, o que a vena suprahepática faz? Olha aqui, ó, parte inferior do segmento 4, ela está drenando. Ela está drenando o quê? Ó? Ela está drenando o segmento 5 e ela está drenando o segmento 8. Então, olha só, a vena suprahepática média, ela está drenando quem? Parte inferior do segmento 4, segmento 5 e segmento 8, certo? Só para ficar bonitinho aqui, porque eu sou doente mental, né? Eu sofro com coisas que não deveria sofrer. Então, pronto. Aqui, ó. Então, olha só. Então, aqui a gente tem bem claro que o quê? Olha só. A vena suprahepática esquerda, ela drena o lobo, o segmento 2, o segmento 3 e a parte superior do segmento 4. A vena suprahepática média, ela vai drenar o quê? Segmento inferior do 4, segmento 8 e o segmento 5, certo? Pronto. E a vena suprahepática média, ela vai drenar o quê? Olha só, ela drena o segmento 7, ela drena parte do segmento 5 também, e drena o segmento 6. Então, só para a gente ver aqui, ó, vou fazer assim. Tá? Então, olha só. Recapitulando. A vena suprahepática esquerda vai drenar quais segmentos do fígado? Então, ela drena o segmento 2, 3 e parte superior do segmento 4. A vena suprahepática média vai drenar quem? A parte inferior do segmento 4, o segmento 8 e metade do segmento 5, tá? A vena suprahepática direita vai drenar o quê? Vai drenar o segmento 7, o segmento 6 e metade do segmento 5, certo? Finito. É isso que vocês precisam saber e por isso que é importante vocês saberem a segmentação do fígado, certo? Pronto. E aqui eu encerro a aula de fígado, certo? Fígado, mais uma vez, fígado é um órgão que é bem importante, certo?